Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do Arthur Cury Podcast. Dessa vez com um convidado especial, que é biomecânico da seleção brasileira. Atualmente atua no Minas Tênis Clube, onde já conquistou junto à equipe medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, com Fernando Scheffer, entre outros inúmeros títulos brasileiros e vagas pela seleção. Então, biomecânico Gustavo Lima, seja muito bem-vindo. Bem-vindo aí, Artuzão, bem-vindo, pessoal. Antes de mais nada, agradecer aí ao convite, né, do Arthur Cury, enaltecer a iniciativa do podcast. Eu acho que a comunidade aquática precisa disso, dessas trocas, né? Todo mundo que é da natação, eu vejo que é um apaixonado, então sempre está gostando de ouvir histórias, né? Mesmo não sendo tão técnicas, né? Mas qualquer resenha ligada à natação é muito saudável. E ainda mais sendo o Arthur Cury aí, eu tenho que enaltecer também o grande atleta que ele é, dentro e fora d'água, um cara aí que está em constante evolução dentro d'água e soma demais para o time aí fora d'água também, uma pessoa boníssima e não tinha como não participar dessa grande proposta aí. Parabéns aí. Muito obrigado aí pelas palavras, Gus. Obrigado de novo por aceitar o convite. Eu tenho certeza que o pessoal vai aprender demais com você, da mesma forma que eu aprendo com você todos os dias. Eu sou todo ouvidos agora para aprender mais um pouquinho e te conhecer melhor também. Mas, Gustavão, vamos lá. Primeiro, eu queria que você contasse sobre o seu começo sobre o começo da sua relação com a natação e a sua trajetória até se tornar o biomecânico do Minas Tênis Clube. Boa, vamos lá. Vou tentar sintetizar um pouquinho, né? Mas até antes a gente estava refletindo exatamente isso aí, né? Um pouco da minha trajetória. Eu comecei a nadar por volta aí de uns 5, 6 anos. Eu lembro que a princípio eu era sócio de um clube e não ia muito no fundo, né? Eu tinha um pouco de medo e tal. Nadava assim, né? Porque nadar no dicionário é você ter propulsão por alta sustentação, né? Então, nadava, mas não tecnicamente. E aí, até devido a ter essa restrição de ir para o fundo, eu lembro que meus amiguinhos pulavam na piscina funda e eu achava demais. Eu falei, putz, cara, né, dá uma sensação de poder e eu não tinha. E aí, fiquei instigado a realmente aprender a nadar. Meu pai e minha mãe viam, né, que a minha vontade ali de estar também nadando e desafiando ali meu corpo na água, né, nadando fundo e não ficando inibido, porque não tem jeito, né? Natação é lazer e antes de ser lazer é segurança, né? Já foi a segunda causa mortes no mundo por acidente, então, mas na época tinha-se muito essa cultura, né? E aí, 2 anos assim, 1 ano, 2 anos depois ali, eu entrei na natação e, cara, foi amor à primeira vista, né? A ligação que eu sempre tive com a água, a sensação, a vibe, né, boa, assim, de interação com a água, realmente ela foi se pendurando e eu fui aquele aluninho, assim, que eu fui passando das fases de aprendizado muito rápido, sabe? O quanto eu ficava motivado e eu ia a pé para natação com meu irmão. E eu era aquele aluno assim que não faltava a aula, podia ser véspera de feriado, os professores da academia todos já deitados, né? Aquele professor de natação que já não vem ninguém esse horário, estamos para fechar, tá chovendo, é véspera de feriado e aparecia o Gustavo lá com o guarda-chuva aberto na chuva. Oi, pessoal, feliz, né? Vim nadar. E aí era só eu ali, e realmente não faltava. Então, sempre fui um apaixonado desde essa época. E aí, rapidamente, eu já tinha inserido dentro de uma equipezinha de treinamento. E eu sempre, assim, como bom ariano, eu sempre fui muito perfeccionista, né? Talvez foi uma coisa até que passou do ponto. Tudo na vida é equilíbrio, né? Eu acho que foi uma coisa, talvez, que passou do ponto para eu ter galgado alguns patamares maiores, né? Fui nadador, apesar de não parecer,
mas aí eu me inseri na natação competitiva, né? Pertencia à equipe de alguns clubes de Belo Horizonte, e até devido a esse meu perfeccionismo exacerbado, às vezes eu acho que eu me preocupava em nadar muito certinho e muito bonito, né? E acho que às vezes, né, tendo essa, me remetendo ao nadador que eu fui, eu acho que eu me preocupava muito com isso e talvez pouco em realmente fazer força e chegar na frequência e fazer as coisas que também precisava, né? Multifatorial a performance, né? Nós vamos falar aqui, mas eu acho que assim, eu sempre fui muito perfeccionista e isso me ajudou, mas também me atrapalhou, eu acho. Fui aí um bom nadador aí em âmbito regional, né, mineiro. Eu lembro que o campeonato, acho que mais forte ali que eu fui foi um Sudeste, né? Acho que eu era juvenil na época e tive uma emoção muito legal ali de ver o Caio Márcio nadando, né? O Caio Márcio estava começando a estourar ali pelo Flamengo, isso aí devia ser 98, 99, né? Já era um grande ídolo. E eu lembro que eu dividi um balizamento com ele, né? Ele na última série e eu nas primeiras ali, acho que de uns 50 borboleta. Eu era nadador de costas, né? Mas para completar o programa ali, teve uma etapa que eu nadei uns 50 borboleta, e aí lembro dele chegando, lembro de eu reparando o nado dele. E pegando esse gancho, por falar no perfeccionismo, na minha época, pô, já vou entregar a minha idade, né? Na minha época era VHS, né? Era fita cassete. E aí eu ficava, realmente, eu tinha um fascínio muito grande. A primeira Olimpíada que eu vi foi a Olimpíada de 96, né, em Atlanta. E mais uma vez eu me apaixonei ainda mais pela natação, quando eu vi a natação mesmo de alta performance, né, as grandes referências da época nadando, Gustavo Borges, Popov, Gary Hall e companhia. E aí, quando hoje aparece muito, né, muita imagem submersa, né, mas na época era só alguns flashes. E só quando apareciam os flashes, como eu gravava, eu ficava indo e voltando. Quantas fitas que eu já estraguei gravando, né? E indo e voltando a fita o tempo todo para ver talvez aqueles 5, 10 segundos ali, para tentar entender o que aqueles caras faziam, né? Que eles conseguiam ter aquela performance, aquela velocidade na água. E eu sempre tentava copiar as braçadas dos meus ídolos, né? Rogério Romero, entre outros, porque eu nadava costas, né? Mas quando eu ia nadar crawl, aí, pô, lembrava da braçada, aquela braçada arredondada do Gustavo, cotovelo alto, a mão assim, bem posicionado. E eu vivi isso aí a minha infância e adolescência toda, né? Sempre com esse fascínio, perfeccionismo e tentando sempre fazer o melhor movimento, um movimento talvez mais vistoso, mais bonito. A segunda parte, aí já o Gustavo já numa estagnação de resultados, né? Já estava batendo ali a cabeça, via, né, que não conseguia extrapolar mais do que eu estava indo na natação. A princípio gera uma frustração, mas aquilo ali me serviu de motivação, porque aquela minha frustração de não ter sido nadador me motivou a fazer educação física, né, e querer continuar, estar inserido nesse meio da natação de performance, né? Então, eu estudei educação física, aí fiz estágio em academia, peguei várias, sempre estava inserida a modalidade aquática, e eu levei esse perfeccionismo também para o meu DNA de aula, né? Vamos falar assim. Eu sempre fui o professor mais perfeccionista, mais detalhista, que corrigia mais, e sempre isso chamou muita atenção, né, dos alunos, porque todo mundo quer nadar com eficiência, independente do objetivo, né? E aí, atrelado a isso, tinha um coordenador do setor aquático que viu esse perfil em mim e e ele gostava também, tinha sido nadador assim na infância e decidiu ter uma loucura lá e montou uma academia, uma equipe de natação, né, competitiva master. E aí eu fui treinador de uma equipe master, ele foi o coordenador da equipe e galgamos bons resultados dentro do master, né, mineiro. Foi bem legal, foi muito divertido, foi um aprendizado também. Mas aí eu não estava
completo ali, né, por inteiro. Queria ainda estar no meio do alto rendimento, né, estar perto dos atletas que eu venerava, que eu idolatrava, que eu sempre estava vendo na televisão. Vai o Gustavo continuando estudando e tal, aí eu já vou linkar com a questão da introdução da biomecânica na minha trajetória. Aí eu fui para uma outra academia, quando na academia passada ali barraram a ideia de equipe competitiva, porque não era então, até então o objetivo da academia. Eu fui para uma equipe de triatlon, né, para uma academia que tinha uma equipe de triatlon, e aí eu fazia, tendo esse perfil mais técnico, né, eu fazia um horário meu só de reparação, de correção técnica, né, dando suporte para esses triatletas. Geralmente os triatletas vêm com muita deficiência, né, na parte da natação, e aí era onde que eu me identificava mais. E aí, nisso, paralelamente, tinha um professor que ele filmava com uma filmadora Sony e uma caixa tanque, assim, de acrílico, super antiga, assim, mas era eficiente para a época. E ele Em que mergulhava... ano, mais ou menos? Hã? Em que ano isso foi? Cara, isso aí já devia ser 2000 e... Vamos colocar assim, 2010, por aí. 2010, 2010. 2010, 2011. E aí, ele gravava a primeira aulinha dos bebês, ou quando os bebês começavam a mergulhar, e gravava DVDs e vendia para as mães, né, que queriam, tal. Era uma ideia super legal. E aí, numa dessa, eu estava vendo e eu falei... Aí já linkei já com o que eu queria, né? Aí eu falei assim, caramba, será que dentro do meu horário técnico, perguntei para ele, eu poderia gravar os triatletas, né? Nadando e fazer correções e tal. Já brincava um pouquinho com alguns softwares, né, de análise de movimento, devido a alguns cursos, algumas palestras que eu já tinha, né, que me foram sugeridos. E aí ele falou, claro, pô, essa câmera aqui é para uso da academia e tal. E aí eu comecei a filmar os atletas e lá já comecei a criar meu primeiro protocolo de análise, né, meus estudos. Começava a transferir a minha questão teórica, né, para a questão prática. E nessa trajetória aí, fazendo curso aí, cara, todo curso que aparecia eu fazia, inclusive fiz 2 cursos do Vacari por volta de 2007, depois fiz um em 2012, alguma coisa assim. Mas, e aí foi, cara, e aí eu comecei a fazer as primeiras análises, né, a biomecânica chegou para mim dessa forma. Depois eu fui fazer uma pós-graduação, aí onde meus estudos de TCC, de conclusão, foram vinculados à biomecânica mesmo. E aí, 1 ano depois, eu entro no Minas. Caraca. Quando que você entrou no Minas, então, Gus? Qual ano? Então, eu entrei no Minas em 2019, julho de 2019. Vamos fazer 5 anos aí. Cara, que legal escutar essa sua trajetória, porque você é uma carta na manga que o Minas tem. A gente consegue contar nas mãos quantos clubes tem um biomecânico como você, que realmente está ali todos os dias nos ajudando. É algo assim que realmente faz a diferença, ainda mais em meio líquido. Um meio ímpar ali, né, com viscosidade, densidade diferentes, forças atuantes diferentes. Então, é um meio que tem um potencial de geração de força muito grande e uma instabilidade muito grande, né? Por isso que acho que se torna tão fascinante, né? E desde lá de molequinho, já tendo essa ideia desse fascínio do deslocamento do ser humano na água. Isso aí é fantástico, realmente. Mas obrigado aí pela menção aí. Acho que a biomecânica está caminhando, né? E aos poucos crescendo. E espero que daqui a um tempo aí todos os clubes tenham, né? Alguém para trabalhar especificamente nessa função. Com certeza. E Gus, partindo mais da introdução à biomecânica na natação. Perguntas básicas para a gente começar. Como que a análise biomecânica ajuda a melhorar a técnica de nado dos atletas? Tá, vamos lá. É uma pergunta bem abrangente, mas a biomecânica
antes mesmo da performance, a gente tem que priorizar a questão da integridade, né, da integridade física, da saúde, do gestual, né, a saúde articular do atleta, porque a gente também, às vezes, pensa muito na performance, mas a gente visa longevidade. E atrelado a isso temos, né, a equipe multidisciplinar que sempre trabalha junto ali, né, não dá para desassociar uma área só, então trabalho muito junto ali com a biomecânica, com a fisioterapia, né, com a Tati, e com a preparação física aí, que é o Vander Pires, nosso preparador físico aí do Minas. Mas a biomecânica, ela visa estar fazendo coletas, né, submersas, justamente devido à propriedade da água, às forças atuantes, né, o potencial de geração de força para o atleta. Ele precisa de velocidade, né? Então, a tríade da velocidade, a eficiência propulsiva, posição do corpo, os aspectos coordenativos do nado, potência mecânica, e basicamente você maximizar as forças propulsivas e reduzir as forças de resistência, né? Então, dentro disso, a gente tem vários recursos de coletas, monitoramento e intervenção prática, que são fundamentais ali para o atleta, né, junto com os feedbacks, e se percebendo ali, se moldando e chegando ali na melhor performance, né? Tem 2 viés de análise, que são as análises qualitativas, que são as análises baseadas na filmagem, realmente, na qualidade do movimento, e as análises de viés quantitativo, que aí, atrelado a isso, a gente sempre vincula, quando a gente mensura a velocidade, né, o tempo, as questões numéricas, né, tanto de atributos ali para acrescentar na prova, quanto em questão angular também, tudo isso aí que é numérico, né, que é quantitativo, vai ajudar a gente balizar o quanto, né, o atleta está galgando aí de melhora. Então, tem vários recursos, vários softwares aí, inclusive tem essa pulseira aí que a gente está utilizando, né, que a ideia realmente é medir o movimento, né, se a gente for simplificar. Uhum. E quais ferramentas e tecnologias você utiliza para coletar esses dados? Então, vamos lá. Câmeras, né? A princípio são câmeras. Lá no Minas, por exemplo, dentro da minha realidade, eu tenho 2 GoPro, né? Que hoje, em questão de resolução, é a melhor que se tem. Um iPad também, que a gente filma ali fora d'água, né? E a gente consegue fazer um trabalho ali muito legal de feedback imediato, né? De filmar e visualizar. Os aplicativos, né, e softwares que a gente tem hoje, lá eu trabalho dependendo da análise mais com um, dependendo do tipo de análise mais com o outro. Mas para deixar em registro aí, o Kinovia, o Coacheseye, também é um outro legal que eu trabalho, o Dartfish, e uns outros softwares aí também que ajudam ali também a mensuração de performance. O Nadatado, que é um dinamômetro que a gente tem também, né, que é em questão de o atleta nada, né, realmente atado, e aí tem uma célula de carga que se liga no interface, que vai para o computador, e a gente consegue coletar esses dados numericamente, esses dados de impulso de força, e essa pulseira aí que a gente, né, que eu estou adquirindo aí agora também, que é bem complexa, que consegue mensurar vários dados, como trajetória de braçada, diferença de força, né, impulso, consistência da braçada, porcentagem da braçada em cada fase, e por aí vai. E até te perguntar sobre a pulseira, porque muita gente não sabe, mas o Kyle Chalmers, campeão olímpico, recordista mundial de 100 livre na curta, utiliza esse... Pode mostrar esse aparelhinho, Gus? Pode, claro. Então ele utiliza esse aparelhinho na palma da mão, é basicamente isso, né, Gus? Coloca na palma, isso. Você nada com ele e ele vai coletando os dados praticamente, né? Você insere ele na palma da mão, você tem um aplicativo, né, dessa pulseira no celular, e aí você ajusta, você
além de ser específico, né? Então, quando a gente fala também em performance, eu acho que o meu maior desafio no Minas, quando eu entrei, e já vinha também da área acadêmica da biomecânica, que a gente tem conceitos, princípios, tá ligado a essa parte ali de pesquisa, mas na parte prática, é o que eu acho que o que mais diferencia, o meu maior desafio, eu acho que foi tentar entender mais a questão individual, né, dos atletas. É justamente esse estudo que eu faço dia a dia, tentando entender perfis morfológicos, né, porque várias coisas comprovam ali com relação à performance. Então, a antropometria, né, a tipagem de fibra, característica, todos esses detalhes compõem a individualidade do atleta, eles compõem o padrão de nado dele, né? Então, ter esse entendimento individual é muito importante para a gente ter qualquer intervenção. E aí, atrelado a essa individualidade que eu ia chegar, né, na pulseira que a gente já estava conversando, porque são dados individuais. Então, ou seja, para o atleta ter os dados dele de forma fidedigna, ele tem as medições de antebraço, ele tem medições de área da mão, né, que realmente é onde ele vai fazer ali a aplicação de força, né, no ponto mais distal. Então, você vê que ele fica no côncavo da mão, é onde ele tem a maior força de sustentação, né, em detrimento ali a área do convexo da mão. E essa diferença aqui de pressões gera uma força de sustentação justamente no centro aqui, né, no centro dos dedos. E é onde que até alguns atletas que utilizaram me relataram ali um pouquinho de perda de sensibilidade. Mas é justamente onde tem muita pressão, né? Mas é onde o sensor tem que coletar. Então, depois de acionada, ela grava e aí dá todos esses quesitos aí do nado, né? Ela mensura realmente todos esses números que eu falei. E esses números, em poucos minutos, eles estão na tela do celular nosso, na tela do software, né? Através do software do implemento. E aí a gente começa a nossa parte, a parte dos estudos, né? De tentar realmente quantificar e validar o que a gente já faz com relação a imagens, a comparação, né, alinhamentos, a ângulo, posição, e aí ter números para validar isso é muito importante, porque a princípio, por exemplo, uma braçada aberta, você fechou a braçada, legal, teoricamente, na questão de torque, né, força vezes distância, a gente sabe em princípio físico, mas, ok, ele fechou a braçada, mas o quanto de força que essa intervenção surtiu, né? Então, a gente ter números para fazer um monitoramento mais assertivo é fundamental. E, Gus, como que você trabalha com os treinadores para poder integrar essas suas novas descobertas no dia a dia nas rotinas de treino dos nadadores? Porque dá para ver que você corre atrás das coisas, busca formas de melhorar e de se aperfeiçoar como profissional. Então, como que é para você integrar essas descobertas à rotina mesmo? Sim, então, apesar de pesquisador, né, de estar inserido na área, o biomecânico, ele nada mais é do que um dos componentes de uma equipe multidisciplinar, né, que juntas se fazem o suporte para o treinador, né, e para o atleta. E aí isso aí tem que ser totalmente interligado, né, e alinhado as informações, porque realmente a gente está lá para coletar essas informações e passar para o treinador e ter a transferência ali com o atleta. A gente tem um sistema na comissão técnica, né, que você vivencia diariamente com a gente, que a princípio, como forma de organização, parece que às vezes é um detalhe pequeno, mas essa questão da logística é muito importante, porque ainda mais no nosso dia a dia, no nosso escopo de equipe, que é uma equipe grande, né? Então, são muitos atletas, e todas as informações, elas têm que estar linkadas, né? Elas têm que chegar sempre limpas ali para o treinador. Não pode chegar de uma forma de, eu vou mandar um relatório super bonito e tal, e mandar num certo grupo que tem várias informações de várias áreas da medicina, da fisioterapia, da preparação física, e além
das demandas dos treinadores, né? Porque essas informações acabam ficando soltas. E aí acho que o que foi decisivo para a gente nesses últimos anos aí foi fazer essa organização de um grupo da comissão técnica atleta. Então lá nós temos um grupo CT Arthur Cury. E aí parte da biomecânica mando nesse grupo, todos os treinadores ali estão cientes, abrem os relatórios, veem as análises, a gente está sempre ali juntos, né, na sala, e a gente discute a análise, discute as formas de intervenção, as dúvidas, né, esclarecimentos aí, sanando para os treinadores também, para a gente trabalhar ali da melhor forma e transferir essas informações para resultados para vocês, né? Então, isso aí dá uma forma ali de organização muito bom. A gente, então, abriu lá o grupo do Arthur, tem informações da biomecânica, da medicina e das outras áreas ali, tudo num grupo. Isso aí facilita muito os treinadores terem o acesso, né, e conseguirem estar junto conosco ali, conversando e trabalhando aí para o melhor da performance de vocês, né? Com certeza. Essa criação do grupo ajudou muito a todos os profissionais estarem alinhados. E pessoal que está assistindo até aqui, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu já peço para que vocês deixem um like, deixem um comentário, se inscrevam no canal e compartilhem com quem você acha que pode gostar desse conteúdo, para que vocês fiquem por dentro desse e outros vídeos que eu ainda estou para postar. E agora, partindo mais para exemplos e impactos práticos da biomecânica, Gus, você pode dar um exemplo de uma correção técnica que teve um impacto significativo no desempenho de algum nadador? Fico feliz em falar que tem várias, né? Geralmente, entusiasta como eu sou, né? Eu gosto sempre de estar movimentando o Instagram e compartilhando com a comunidade, porque, né, os erros, as divergências biomecânicas, técnicas, sempre são bem... Algumas, né? Não todas, né? Mas algumas são bem comuns e às vezes, eu digo até por mim mesmo, né? Às vezes eu vejo um Instagram de algum treinador, algum biomecânico, em alguma correção, e quando eu olho, eu digo, pô, exatamente, já linko com algum atleta, pô, é o que o meu atleta ali tem esse erro também, como é que ele fez, né? Dentro do conhecimento dele ali, para transferir, moldar esse gesto. Então, pegando nesse mesmo estilo, eu sempre gostei muito de compartilhar, porque eu acho que sempre é válido para alguém, né? E todas essas que eu acho que são de mais impacto, essas alterações, essas mudanças, né, essas evoluções biomecânicas, eu costumo postar no meu Instagram. Então, vamos lá, vamos citar algumas, né? Eu lembro que o controle de rotação do quadril exagerado para uma redução melhor, uma melhor estabilização do centro de massa ali do Fernando Scheffer, eu acho que foi super importante, é uma intervenção que teve bastante impacto, porque trouxe a pegada dele mais para perto do corpo, né, onde ele afastava a pegada oposta à respiração. Em alguns momentos também a questão da cabeça, que é uma coisa que quem nada com a coordenação de semi-pegada dupla, né, ou captura e oposição na hora da respiração, tem esse nado meio galopado, né, que também é da característica da prova ali, né, desse meio fundo, e que você também faz e a gente controla essa questão da posição da cabeça, né? Tem essa questão de esse efeito de galope, né, dessa transferência de força ali, desde a braçada, com rolamento, passando para o core, e é muita pressão de água, né? Quando a gente consegue convergir isso aí, essa força, mas tem que controlar com relação a essa linha horizontal, né? O nadador não pode ficar muito saltado, tem que ser controlado também. Afastamento de braçada, né? Geralmente tem muito, devido às vezes à característica. Esse afastamento de braçada do Léo também me chamou muita atenção, né? A gente continua monitorando, mas em alguns momentos eu postei no Instagram também, onde ele veio para o Minas com a braçada muito afastada, e hoje está com a braçada bem mais próxima, né? Ainda falando do crawl, a braçada oposta afastada também do Dudu, a cabeça elevada na respiração, principalmente foi uma coisa, acho que decisiva também para
para ele performar, né? Na hora da respiração ele perdia muita eficiência, então a cabeça dele inclinava demais. Quando ele voltou do Mundial de Doha, né? Ele voltou com um nado bem desconfigurado, perdendo muito da respiração. Esse alinhamento na cabeça foi muito legal a gente ter feito, né, essas intervenções. Toda quinta-feira a gente fazia alguma coisa mais específica para isso. Tá, vamos dar um nado. Posição de corpo do Rosolém e da Júlia no borboleta. Eu acho que foi um impacto também muito positivo. Devido a gente ter encurtado um pouco a pernada, né, o ângulo de quadril, o ângulo coxo-femoral ali, onde eles conseguiram ficar com a perna mais curta, possibilitou menor oscilação, e quando a braçada entrava, a relação entre cabeça e quadril diminuiu bastante, devido à perna mais constante, né, e a perna fazendo a propulsão mais equalizada de baixo para cima e de cima para baixo, que hoje, comprovadamente, não é fase de recuperação, né? Esse up kick aí é propulsivo. Então, você, antagonicamente, quando você reduz a amplitude, você aumenta a frequência. Então, a frequência ficou um pouquinho mais, né? A frequência de nado subiu um pouco, mas a linha corporal deles ficou fantástica. E ambos também tiveram bons resultados, né? Atrelados a isso. Perfeito. Perfeito. Não, perfeito, Gus. Eu vou deixar seu Instagram ali na descrição para o pessoal que quiser ver mais exemplos, acompanhar você ali no Insta, porque eu vejo você está constantemente postando conteúdos atualizados, com análise também de nadadores a nível olímpico, mundial, que, claro, estão com a gente aqui, porque o Dudu, por exemplo, pegou a vaga agora para a Olimpíada, e você falou desse detalhe da cabeça que ele arrumou. Mas tem outros nadadores, Keila Dressel, nadadores conhecidos no mundo inteiro, que o pessoal pode dar uma olhadinha nas análises que você faz, que são muito legais. E até te parabenizo por isso. Pô, muito obrigado. É fantástico, a gente está sempre atualizado nessa performance, né? Porque é engraçado, a gente sempre tem uma ideia ali de nado, né? E sempre tem um nadador ou outro ali fazendo, tendo performance, né? Batendo um recorde mundial, fazendo um padrão de nado novo, uma coordenação diferente, e aí a gente sempre está atento e analisando isso aí. Com certeza. Outros dois exemplos também que eu lembrei, de questão de mudança, biomecânica de evolução, falar um pouquinho do peito, né? Aquela flexão também acentuada da pernada de peito, né? Do joelho vindo muito para frente, do Pedro Cristo, ele vinha quase 90 graus, né? Em relação ao joelho e quadril, e com algumas intervenções também, feedbacks, conseguimos reduzir. O nado de peito da Júlia Carp, também, que teve uma baita performance, né, na final B da seletiva, estava nadando com uma propulsão, né, tinha uma diferença ali, uma simetria na pernada, e a gente conseguiu equalizar um pouquinho. Ela estava, até devido a uma perna estar pegando mais volume de água com a outra, ela estava fazendo o streamline, né, que é o ponto mais propulsivo ali, o final da perna com o streamline, ela estava fazendo meio diagonal, então ela estava nadando um pouquinho assim, né, logicamente nadando até mais do que a prova dela, né, nadando diagonal, gastando mais energia, aumentando a área dela de contato, e também teve um baita resultado. Foi uma intervenção de grande impacto. A Luana Nunes com uma braçada inicialmente muito aberta, né, e aí a gente conseguiu antecipar a pegada. Então, mais umas aí que eu lembrei. E, Gus, queria saber qual é a primeira coisa que você tenta reparar no estilo de alguém, nos 4 estilos. Eu vou perguntar para você. Assim, você está ali no deck, tô olhando para as pessoas, qual que é o primeiro detalhe que você olha assim, nossa, tenho que ver se esse cara é bom nisso mesmo? Qual que seria, então, algo que você bate o olho e já percebe em cada estilo, se você puder? Legal. Respondendo a sua pergunta, vamos lá. A pergunta é importante porque quando a gente vê algum atleta perdendo eficiência ou fazendo alguma coisa, a gente vê que em questão global, em questão macro, a gente vê que o atleta não está desenvolvendo o quanto ele podia estar desenvolvendo na água. E isso é uma estratégia legal, porque, a princípio, a gente pode pensar em tudo. Não tem jeito da gente ver tudo ao mesmo tempo, né? Senão, realmente, a gente fica perdido. Então, vincular as etapas para ter essa visualização mais clínica é extremamente importante.
Quando eu vejo um atleta, a primeira coisa que você, né, falou, né, para a gente listar essas etapas, a primeira coisa que a gente repara é a posição do corpo, né, o alinhamento horizontal dele com a água, eu acho que é o fundamental. Como eu te disse, né, anteriormente, né, a tríade da velocidade na natação seria ganho de potência mecânica, aumento de potência mecânica, redução de arrasto e eficiência propulsiva. Dentro da eficiência propulsiva seria o segundo ponto. Então, vamos lá. Posição do corpo, redução de arrasto. Eficiência propulsiva. Aí a eficiência propulsiva, ela já se assimila muito à fluidez do nado, né? Quando a gente olha o quadril e o quadril está contínuo, em contínua aceleração, isso é uma fluidez que está atrelado, né, logicamente, ao core, a uma boa pernada, né? E principalmente os padrões coordenativos. Cada nado ele tem um padrão coordenativo. E se alguma coisa, é como se fosse uma engrenagem de uma máquina muito grande. E todas essas trabalham, cada uma num tempo, mas elas fluem, né? E conseguem ter o resultado. E o que é o resultado? É ter a performance com um bom dispêndio de energia, né? Ou seja, você não tem um desperdício de energia, você tem, pelo contrário, você tem o resultado com uma economia de energia. Então, quando você tem essa fluidez, é muito importante também. Então, posição do corpo, com a redução de arrasto, essas questões coordenativas, e aí depois você vai passar para a questão mecânica de braçada, né? E dentro da braçada, abrem outros caminhos. Braçada, vamos colocar um exemplo do crawl. Então, braçada, a gente tem a coordenação entre um braço e outro, a gente tem a coordenação entre braço e respiração, né? Então, só da braçada a gente já tem duas coisas. E a mecânica da braçada propriamente dita. Então, é mais ou menos nessa sequência assim, que eu sempre vinculo o meu olhar, né, mais clínico, mais técnico. Posição do corpo, eficiência propulsiva ali, aspectos coordenativos, fluidez, e até chegar na braçada. Como que a biomecânica pode ajudar a prevenir lesões nos atletas? Então, tem muitos estudos, muitos artigos hoje, né, dentro da ciência, que comprovam assim, alguns fatos que muita incidência de lesões está atrelado a uma técnica, ou, falando de outra forma, a técnica indevida, né? E a gente já comentou, a água é um meio ímpar, né? É um meio 1000 vezes, né, arredondando aí, 1000 vezes mais denso que o ar. A gente, às vezes, discrimina muito esse peso da água. Mas quando a gente tem essa resistência inserida, né, no entorno do nosso corpo, principalmente ali para quem nada, principalmente até a performance, né, que nadam com um nível que atinge um nível de deslocamento por metro por segundo, porque a gente sabe que a velocidade é ao quadrado. Então, cada vez que você aumenta a sua velocidade, você tem mais resistência contra. E isso aí fica muito nocivo. E a gente pega a questão da densidade com a questão cíclica, né? Que é a questão cíclica, o padrão cíclico. É um padrão de movimento feito de formas repetidas. Então, se a gente pega um exemplo, como a gente comentou anteriormente, da braçada aberta, que quando a gente abre a braçada, a gente deixa de acessar musculaturas que são essenciais para gerar força, né, uma maior força na água, como o grande dorsal, por exemplo, e pela abdução horizontal, a gente recruta feixes menores do ombro, como o subescapular, por exemplo, que contribuem para esse movimento, mas são feixes pequenos, né, para a questão de gerar força. E aí, quantas braçadas um atleta faz, né, ou um praticante, né, a gente fala de atleta, mas um próprio praticante mesmo, da modalidade, chega a fazer numa sessão de treino. Se ele nada 2, 3, 4 vezes por semana, se ele nada todo dia, imagina o montante final disso aí no mês, no ano, e aí realmente a musculatura, né, os tendões e articulação dá o sinal aí. Então, a biomecânica, como eu falei lá no início, a gente visa a performance, mas
na pirâmide, antes da performance, é a saúde, né, a integridade física do atleta. Então, a técnica indevida, ela, devido ao padrão cíclico repetitivo, ela acaba ficando muito nociva realmente e muito propício a lesões, né? Vulgarmente falando, até a tendinite tem até um nome vulgar que a própria medicina dá como ombro de nadador, né? Então, ou seja, é uma coisa, né, em porcentagem ali muito recorrente, muito alta. E aí tem que ser a biomecânica junto com a fisioterapia, e elas fazem um papel muito importante nisso aí. Gus, vou fazer mais uma pergunta para você, antes de te fazer as perguntas que meus seguidores fizeram para você no Instagram. Eu separei 3 delas. Então, Okay. Antes de responder essas perguntas, queria que você contasse para a gente os seus desafios mais comuns que você enfrenta ao aplicar a biomecânica na natação. Você falou sobre lidar com a individualidade de cada atleta no começo. Eu queria que você tocasse um pouco mais nesse ponto. E se você tiver outros pontos para comentar. Sim. Vamos lá. Eu acho que o grande desafio realmente eu acho que até quando a gente começa a trabalhar com o atleta, né, é entender esse atleta. Então, não só em questão qualitativa, como eu te disse, né, da qualidade, do movimento que ele executa, mas também ali o outro desafio é fazer esse cara nadar rápido. Então, ter esse monitoramento de várias provas e a gente intervir num ponto da prova, né, não é uma matemática exata. A gente faz esse papel, né, mas, logicamente, a performance é multifatorial. Mas é sempre um desafio, dentro da individualidade do atleta, a gente manter esse entendimento e essa melhor leitura, tanto do nado quanto da estratégia de prova dele, né? E quando a gente começa a entender isso, as coisas fluem e se avançam de uma forma muito positiva. Eu estava lembrando até, inclusive, da tua melhor marca na seletiva olímpica agora nos 200 livre, que foi muito legal, onde tem até um Rios, né, que o MTC fez com a ciência do esporte ali do Minas Tênis Clube, que foi muito positivo, que, pô, em um minutinho ali, resume muito do que a gente faz, né? A coleta do dado, a análise, a intervenção, né? Tá, estamos eu e o Marcelo com você, entendendo ali os dados da prova em questão de número e batendo com a tua sensibilidade. E é uma questão muito minuciosa, né? Onde na adrenalina ali você tinha aumentado muito a tua frequência inicial, que é normal, né? Dentro de uma prova, às vezes, você está adrenalizado, está na pilha ali, vai para fazer a melhor marca, e acaba passando um pouco e às vezes você nem sente. E a gente vê, comparando com o histórico, e aí já cai na questão individual, né? Se fosse uma prova isolada, talvez não, grande chance da gente não saber que você tinha passado de uma frequência ideal para você no início da prova. E aí, o que a gente faz? Nós temos um monitoramento de várias provas suas. E nós vimos que, antes dessa melhor marca sua, você tinha feito uma prova onde você começou com a frequência mais baixa e teve uma estratégia mais progressiva e conseguiu aumentar a frequência mais no final da prova, né, terminando a prova de forma mais agressiva, com mais velocidade. E a gente viu que é o que faltou, né, o que o teu gráfico ali acentuou ali, né, ficou em declínio. E é justamente o ponto que mostra no vídeo, eu e o Marcelo falando com você, controlar, nadar mais por distância, por braçada e não por frequência. E aí você, com um simples ajuste, te deu a condição de... Porque a frequência, né, logicamente, é um pilar propulsivo, né? Mas ela também gera um gasto metabólico. Então, cada um tem a sua característica, e aí já cai nessa questão da individualidade que eu estou falando, e dentro da sua característica, você entender que você acertou ali, fez a frequência que te possibilitou aumentar a frequência no momento certo, né? E aí, até parabéns novamente, conseguimos fazer essa transferência, que é a chave do negócio, né? A gente coletar, intervir, o atleta entender, bater com a sensação dele e conseguir transferir na água.
né? Não basta somente ter os dados e o atleta, né, não consegue incorporar esses dados na hora certa. Então, né, nós fomos muito felizes ali com a intervenção que a gente colocou, que foi mensurada, e com a tua capacidade de absorção rápida que você teve para a hora certa, né, que é muito importante. Atrelado a essas individualidades, esse exemplo que eu dei, eu acho que um outro desafio também que é importante, que, né, não foi citado, quer dizer, citamos ali nas entrelinhas, né, mas realmente a mensuração do movimento, né? Você mensurar o movimento, principalmente no meio líquido ali, é sempre desafiador. Nós falamos da pulseira, que é uma tecnologia aí, super avançada, né? E a tendência é cada vez, né? E isso aí crescendo, né? Ter outros recursos, mas o próprio nado atado que nós já usamos, né? Já deu problema de comunicação. Alguns testes no início que eu usei, porque quando a gente usa, por exemplo, no atletismo, você não tem a água ali, né? Na interface ali, fazendo algum bloqueio, alguma interferência com relação à sinalização do software que você está usando. E quando você põe na água, a água sempre, dependendo ali da procedência ou do funcionamento, ela sempre pode comprometer um pouquinho a comunicação e o desenvolvimento, né, de alguma coisa mais assertiva para quantificar essa performance. Então, a própria tecnologia atrelada à água, eu acho que é sempre um desafio ali. Mas acho que nós estamos caminhando bem aí, indo bem, evoluindo aí, e cada vez mais abrindo mais portas e chegando tecnologias mais avançadas que nos atendam melhor para atuar com vocês. Com certeza, Gus. E agradecer de novo vocês, porque esse nível de detalhamento que foi me dado por vocês durante a iniciativa olímpica foi fundamental para que eu pudesse fazer as alterações necessárias e nadasse para 3 melhores marcas nessa competição. O negócio é você nadar bem no treino, outra é você nadar bem na hora certa. E com esses dados, eu consegui executar bem. Se não fosse vocês, muito dificilmente eu teria conseguido fazer isso. E agora, partindo mais para essas perguntas do Instagram, eu selecionei 3 delas. E vamos lá. Pergunta do prof. André Pérez. Frequência de pernadas, Gus, existe uma cadência real ou o atleta deve encontrar a sua? Nós acabamos de falar da individualidade, né? Então, o atleta ali, ele acaba encontrando a sua dentro da tua característica fisiológica, antropométrica, né? E como da forma ele sente a água, né? A prova que ele nada, isso tudo vai interferir muito, né? Em questão de dados aí, né? Para quem gosta, a pernada, desde antes, ela sempre se computava aí entre 20% e 10% do nado, e aí no geral, mas estudos mais recentes contribuíram para uma prova de velocidade máxima, que no caso é 50 metros, uma incidência propulsiva de pernada de 6 tempos de 37%, né? Então a contribuição é muito grande, atrelado ao nível de inclinação ali, de sustentação do quadril, mas respondendo ele aí, realmente é característica, é de cada um, né? Em questão de estimativa, tem-se as pernadas de 6 tempos, né, para atletas que nadam mais provas de velocidade, as pernadas de 4 tempos ali para meio fundo, e fundo, hoje nada-se muito com pernada de 4 tempos também, no fundo. Antes, muito pernada de 2 tempos, né, mas isso aí já tem se mudado justamente devido à posição do quadril, né? Hoje, a maioria, eu lembro de uma prova do Mundial, que antigamente, quase todo mundo com pernada de 2 tempos, né? Poupando muito a perna. E eu lembro no último, não sei se foi o último Mundial, acho que foi o último Mundial, eu lembro que eu me deparei somente com o Paltrinieri nadando com pernada de 2 tempos, né? Então, todo mundo lá fazendo perna de 4 tempos, e alguns dentro dentro da trajetória ali da prova, encaixando pernada de 6 tempos também. Eu tenho um post muito interessante, e comparando o Rafnaoui com o Sun Yang e o Bob Fink, mas todos eles, né, cada um com
um tipo de pernada, e isso aí numa prova de 1.500. Então, o Sun Yang, ele consegue fazer os 3 tipos de perna, ele conseguia, né, fazer os 3 tipos de perna no 1.500, e 3 frequências, 3 tipos de coordenação de braçada numa prova de 1.500, né? Lógico, teve a questão do doping e tal, mas essa habilidade coordenativa não foi o doping que deu para ele, né, realmente. Enquanto o Fink e o Rafnaoui, eles alteraram a perna 2 vezes, né, o tipo de batimento de perna 2 vezes dentro da prova, e a coordenação de braço 2 vezes também. Mas em questão energética, logicamente, eles mantêm uma perna um pouco mais controlada, né, e devido à via energética, a transferência de fibra do final da prova para passar para fibra média, fibra rápida, aí eles conseguem jogar a pernada de 6 tempos, que logicamente consome mais energia, então fica mais para o final, né? E nas provas de velocidade, 6 tempos, normalmente, né? Mas tente entrar dentro da característica do teu contexto, né? É o mais importante. Perfeito. Agora, pergunta do Lucas Touza. Por que nadar crawl com o braço esticado é mais rápido do que nadar com o cotovelo flexionado? A gente cai na mesma resposta, né? Depende muito da questão fisiológica, tipagem de fibra, característica, tipo de prova, antropometria, tamanho da alavanca. Uhum. Então, o que a gente pode falar, para não ficar muito solta a resposta, veja como você sente a água, as tuas características e qual a tua prova, né? Vai beneficiar. Da mesma forma que eu respondi que tem uma estimativa, isso é muito importante de deixar claro, pernada de 6 tempos para velocistas, mas tem fundistas que nadam com pernada de 6 tempos, né? A Titmus, por exemplo, é uma fundista que nada com perna de 6 tempos, né? Da mesma forma que na questão do cotovelo flexionado e cotovelo estendido, tem muitos velocistas nadando com o cotovelo estendido, mas tem velocistas nadando com o cotovelo alto também, né? Aí, vamos lá, eu vou tentar te ajudar a ter mais informações para a tua pergunta, né? Para não ficar muito aberta. Quando você tem um cotovelo estendido, o que você consegue ganhar? Um cotovelo estendido, você tem uma braçada mais alta. Se você tem um ponto mais alto, a energia potencial gravitacional. Você tem mais altura, mais massa, quer dizer, somado a massa, né, do teu braço, com a aceleração da gravidade. Então, você consegue acelerar mais essa alavanca, né, e chegar com frequências mais pertinentes aí a uma prova de 50. Então, devido a essas questões físicas, né, muitos nadadores de 50 metros hoje nadam com o cotovelo estendido, mas a gente nunca vai poder falar que é regra, né? O McVoy, por exemplo, é o melhor velocista hoje de 50 da atualidade, nada com o cotovelo mais, né, posicionado, ali, a braçada mais redonda, ali mais posicionado, não é reta. Então, realmente, sempre vão ter as exceções, né? Uma ótima resposta, Gus. Essa outra pergunta separada aqui também tem um pouco de ligação com a individualidade de cada um. Pergunta do Meirelles. Ele perguntou sobre o tamanho típico de um nadador. Se a altura é um fator determinante ou facilitador. Eu até escutei um trecho de um podcast com Ed Rees, grande Ed Rees, treinador dos Estados Unidos, na Universidade de Texas. Agora ele saiu, tá, Bob Bowman. Mas ele fala que, na teoria, um nadador mais alto ele tem um potencial de nadar mais rápido. Ele deu um exemplo até de um barco, que os barcos mais rápidos, se você for olhar, são maiores, só que mais finos. Só que essa é a teoria. Tem outros fatores também que influenciam, né? Por exemplo, técnica e aquela coisa, a largura da pessoa também, como a pessoa descansa, se alimenta e tudo mais. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Gus. Você falou muito bem, né? Até em questão de histórico, eu estava até conversando ali numa resenha ali no final do treino, você pega o histórico de
por exemplo, de velocistas aí, de altura de velocistas nos últimos anos, eu acho que o mais baixo, o com menor estatura dos últimos anos, se não me engano, foi o Dressel. Até então tinha sido o Cezão, tinha 1,90, que tem 1,95, e o Dressel, se não me engano, 1,91, né? Você vê realmente o quanto a questão dos campeões, né? Que foram campeões olímpicos aí. Então, você vê que na prática, realmente, isso aí se faz valer, né? A questão da altura. Mas, como você bem disse, numa prova de velocidade, principalmente, né? Hoje, o nível de competitividade é muito grande. Então, a questão da envergadura, da chegada, né? Sempre ali contribui também. Mas, se a gente for mais a fundo, tem várias coisas além da altura, como o componente ali corporais, que vão beneficiar ou prejudicar, né? Então, por exemplo, você pode ter 2 indivíduos ali de 2 metros, por exemplo, mas a questão de proporcionalidade, por exemplo, do tamanho do tronco, do tamanho da perna, vai alterar um pouquinho o centro de massa, e isso pode contribuir ou prejudicar um pouquinho com relação à posição do corpo, né? Então, da mesma forma que, eu faço uma analogia interessante, que da mesma forma que o tempo que você faz numa prova não é só do cronômetro, tem muitas variáveis que compõem esse tempo, também tem muitas variáveis que compõem também a altura, que lógico que contribui, né? Mas a gente tem que ir um pouco mais a fundo com relação à proporcionalidade, né, das partes do corpo, análise da posição, do centro de massa, composição corporal, que você falou, muito importante, né? Hoje os nadadores estão cada vez mais fortes, né? Mais finos, porque não adianta gerar potência mecânica se você está aumentando a resistência, né? Se aumentou 5% da tua potência mecânica e em questão de massa, né? Então, se aumentou sua massa, você vai ficar mais forte para ter 5% ali de potência mecânica a mais. Mas se você transformou essa questão de massa em 5% de aumento, você vai ficar com um montante de 0, elas se anularam, né? Então, a ideia, realmente, como eu falei no início, é aumentar a força e reduzir a resistência frontal, reduzir a secção transversa, né? De ocupação de espaço na água mesmo. Por isso que, antigamente, a época dos trajes contribuíram muito para isso, nadadores muito fortes, que performavam muito bem, e que, depois de ser abolidos os trajes, muitos deles não performaram da mesma forma, né? E aí hoje nós vemos nadadores fortes, mas, lógico, também não é uma regra, né? Mas em questão de estimativa, a maioria ali são nadadores fortes, mas você vê que eles são mais esguios, mais secos, né? Justamente para reduzir essa área corporal. Então, tem várias coisas que compõem, né, a altura, por exemplo. Perfeito, Gus. A gente está chegando próximo do final e eu separei umas perguntas groselha, que eu chamo, que não tem muito a ver com a natação e tudo mais. Pega leve essas aí, hein? Só que antes das perguntas groselhas, eu queria que você desse o seu palpite de 2 provas para a Olimpíada, agora em Paris. 100 livre e 100 borboleta. Quanto que você acha que a pessoa que vai ganhar a medalha de ouro vai fazer? Lembrando que hoje o Jack Alex dos Estados Unidos fez 47,09. 08, não? 08 ou 09? Eu acho que foi 08. 08? Eu acho que até na 7ª ou 8ª posição de melhor marca do mundo, junto com o Carl Chalmers, que também tem 47,08. Na eliminatória. Então tem a semi hoje à noite e final. E ele tem que pegar a vaga ainda, nada é garantido. Então, quanto que você acha que tem que fazer o atleta campeão da Olimpíada de Paris no 100 livre e no 100 borbo? Putz, vamos lá. No 100 livre, com esse asiático aí, agora novo recordista mundial, eu acho que o sarrafo vai subir.
É engraçado, porque geralmente a melhor marca, o melhor tempo, ele não cai ali na final, né? Isso é um fato curioso também. Eu acho que a pedalada dá várias coisas. Quando você nada, não eliminatória, né? Os mais habilidosos ali conseguem controlar mais na eliminatória, mas a gente vê muita melhor marca acontecendo na semi, né? Onde o nadador nada não está tão acumulado depois das 3 provas, né? E está um pouco mais leve, né? E na final é o que se diz, né? Vale bater na frente. E às vezes muito ali o nadador não chega o ápice mesmo da performance, né? Não que seja uma regra, mas ele quer bater na frente independente de como tiver o contexto da prova. Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu chutaria ali o campeão da prova de 100 livre, eu chutaria nessa faixa, cara, do Jack Alexis aí, de 47-0, 47-0, 47-1. Sem recorde mundial, então. Eu acho que sim. Eu acho que eu chutaria talvez uma proximidade do recorde mundial aí, talvez na semi, tipo um 46-9. Eu adoraria e torço para o recorde mundial na final, que é o contexto perfeito, né? Uhum. Mas sem Bourbon. Assim, não. Com certeza. Eu, igual você, mesma coisa. Também acho. Concordo 100%. 46-9, semi, final 47-0. Mas e sem borboleta, Gus? Essa é pesada. Cara, eu acho que eu torço para um 49, né? Eu torço muito ali para o 49 ali, que seja 49 mais alto, né? Mas putz, tomara que não seja igual no livre, né? Tipo 50-0. Eu não vou chutar tempo de Filipão, né? Mas vamos lá, vou ser otimista. 49-9, 49-8, 49-9, que já é quase recorde, né? Uhum. É verdade. Não, perfeito, Gus. Mas agora partindo para as perguntas curtas, que assim, tá bom. Vamos lá. Você prefere ser 10 anos mais jovem fisicamente ou 10 anos mais sábio mentalmente? Hoje, 10 anos mais sábio mentalmente. Ketchup ao lado ou em cima da batata frita? Ao lado. Boa, boa. Água gelada ou na temperatura ambiente? Sempre gelado. Opa. Feijão por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Tá bom. Essa aí é decisiva. Interesse social, isso aí, velho. Boas perguntas, hein? Boas perguntas. Teste de confiança. E se você pudesse trocar de vida com um animal por um dia, qual você escolheria e por quê? Essa é difícil. Qualquer animal. Aí eu vou jogar pro nosso lado, né? Eu acho que... Pode falar 2 animais? Fala. Vamos lá. Eu acho que o Marlin, né? Com relação à velocidade, né? No meio aquático. E também nesse contexto da velocidade, eu acho que um guepardo, cara. Eu sou fascinado quando vejo o nível de potência, de coordenação, de alinhamento, a aerodinâmica, no caso, do guepardo. Então, 2 animais aí que conseguem atingir velocidades absurdas. Perfeito, Gus. E agora a última para finalizar. Se você pudesse se definir em uma palavra, qual ela seria? Cara, apaixonado. Apaixonado. Pô, ganhei ponto com a minha esposa agora. Não, perfeito. Mas eu sei que não é para justificar, né? A gente acabou as perguntas nessas aí, né? Sim, sim. Mas se quiser justificar. Justificando o apaixonado porque fica muito aberto, né? Mas como boaniano, tudo que eu faço e que eu gosto, eu ponho paixão em tudo, né?
O amor é aquela coisa constante, a paixão é aquela coisa avassaladora, aquela coisa intensa, né? E é a paixão que eu tenho com tudo que eu gosto, com relações, com todas as relações que eu tenho, né? Relações interpessoais, relação com a minha profissão, com o esporte que eu amo, né? Que eu estudo. Acho que um apaixonado aí se encaixaria bem aí nessa pergunta mesmo. Onde que as pessoas podem te conhecer nas redes sociais? Pô, vamos lá. O Facebook já tem tempo que eu não mexo, até tenho ainda, mas mas não, quase não acesso, né? Hoje a via que eu sou constantemente ali assíduo é realmente o Instagram, né? Que você mencionou para o pessoal. Eu sempre estou compartilhando dados, tanto dos nossos atletas, né? Algumas mudanças, alterações, evoluções biomecânicas, trabalhos técnicos, que eu sou apaixonado, né? Pelos educativos. Eu gosto de postar um pouquinho da minha rotina também, que eu faço, e das grandes referências mundiais que eu também adoro estar analisando. Então, para quem quer acompanhar um pouco mais meu trabalho, conhecer um pouco mais minha rotina, é o meu Instagram mesmo, Gustavo_biomecânica. Perfeito. Gus, queria te agradecer pela presença. Tenho certeza que muita gente gostou de aprender com você e também de te conhecer um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado, Artuzão. Pô, eu já te falei inicialmente, você é um cara sensacional, cara. O que você tem em evolução da água vem muito do que você é fora, tá? E mantém sendo essa pessoa agregadora, né? Com uma energia sempre leve, uma pessoa que tem uma luz, que sempre dá vontade da gente estar perto realmente. E parabéns novamente, não só pelo podcast, ali, pela iniciativa, que eu acho que quem é apaixonado, né, com a natação como nós, sempre vai estar gostando de ouvir uma explicação, um caso, uma resenha, desde que seja de um cunho mais informal, né? Sempre vai estar querendo ouvir alguma coisinha assim. A iniciativa, a ideia é sensacional, né? Então, sucesso para a gente aí e obrigado novamente pelo convite. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, queria pedir para que vocês deixassem um like, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode agregar, quem você acha que pode gostar. Isso ajuda bastante a vocês ficarem por dentro desse e de mais conteúdos que eu vou postando por aqui e também ajuda a valorizar o meu trabalho. Então, obrigado. Fiquem ligados para mais conteúdos. Valeu. Tô ansioso aí pro próximo aí. Bora lá. Valeu, galera. Grande abraço.